Oi, pessoal. Então, semana a gente começa com um tópico diferente. Semana passada a gente viu as estruturas de repetição, né, que é o for, o while e o do while. A gente vai utilizar elas agora, vai ser bem importante para a gente mexer com os arrays, né? Então, mas essa semana a gente vai começar a ver eles. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para ver o que é um array, né, estudar o array, é definir ele, né? Sem definir não dá para fazer nada. Então vamos definir. O que é um array? O array é uma estrutura de dados que mantém uma série de elementos de dados do mesmo tipo, que tem um tamanho fixo, e os arrays também são classificados de acordo com sua dimensão de armazenamento de dados. Então a gente tem três, ó. A gente tem a unidimensional, a bidimensional e a tridimensional. E cada uma delas a gente pode classificar como vetor, matriz e cubo. Aí aqui, né, aqui a gente começa a ver o vetor, porque ele é unidimensional. Então a gente só consegue ir para trás ou para frente, beleza? Aí tem essas outras aqui, só que a gente não vai chegar a ver elas ainda. Ok, tá vendo que a gente vai ver o vetor? Então vamos definir o que é o vetor, né? Então o vetor é um array unidimensional, ou seja, de uma única dimensão, e é uma estrutura organizada, é, que pode armazenar uma determinada quantidade de valores do mesmo tipo. Talvez esse nome vetor não seja tão estranho assim, porque quando eu falava para vocês lerem uma palavra lá, vamos fazer um programinha que lê um nome, por exemplo. O nome se trata, quando eu faço isso, eu estou utilizando um vetor. Então, toda vez que eu quero ler uma palavra, né, tipo um nome de uma pessoa, eu preciso utilizar o vetor. Porque o que é o vetor nesse caso da palavra? É um conjunto de letrinhas, entendeu? Quando eu pego várias letrinhas e junto todas elas, eu consigo formar uma palavra. Talvez uma palavra que não faça muito sentido, ou uma que faça, mas é uma palavra. Enfim, vamos dar prosseguimento. Ok, então vamos ver para que eu tenho que utilizar isso, né? Para que isso é bom? Então aqui a gente tem que o recurso, né? Esse é um recurso da linguagem que vai facilitar a declaração, acesso e a manipulação de uma sequência de variáveis do mesmo tipo. Então, ao invés de eu ficar, a gente lembra, né, que quando a gente falava assim, declara aí cinco valores. Então, ao invés de eu ficar lá assim, colocando assim, ó, int n1, int n2, int n3, fazendo isso, com o vetor, vocês vão ver que o acesso para pegar esses valores, declarar também fica mais fácil, que eu vou precisar declarar só uma coisa só, né? Então, e a manipulação também deles é muito mais fácil, porque a gente vai utilizar uma estrutura de repetição para manipular todo esse vetor, entende? Então, acaba ficando mais limpo o código também. É muito interessante utilizar. Ok, mas vamos entender, né? O que é o vetor no caso, né? Como é que é a estrutura deles? Isso aqui a gente faz para ficar claro como que isso está funcionando lá na memória. Na memória isso é desse jeito. Então, suponha que eu declarei um vetor de quatro posições, ok? Não vamos ver ainda como é que declara um vetor, não. Vamos entender como é que a estrutura está funcionando. Declarei um vetorzinho de quatro posições. Então aqui, ó, eu vou ter a primeira posição, aqui eu vou ter a segunda posição, aqui a terceira posição e aqui a quarta posição. Aí você pode me perguntar assim, mas por que você começou em zero? Porque todo o vetor ele começa em zero. Se alguém esquecer e colocar um aqui, aliás, colocar ele, ou a linguagem em si automaticamente coloca zero, ele começa em zero. Se tu colocar para imprimir a primeira posição e colocando um e não zero, ele vai imprimir essa, vai imprimir a segunda. Entendeu? Então lembre-se de uma coisa que é muito importante. O vetor ele sempre começa na posição zero, ok? Então a gente vai começar zero, um, 2, 3. Por que até 3? Né? Porque são 4, então aqui tem 3 mais um, 4. Ok? E outra coisa também, aqui tem uma coisa muito importante, né, que a gente vai ver isso na prática lá daqui a pouco. Quando eu quero escrever uma string, isso foi até um erro que aconteceu com algum de vocês, não me lembro quem que é agora. Quando eu escrevo uma string, então suponho que eu vou escrever uh, Luca. Ao invés de ser Lucas, né, coloca Luca, Luca. Se eu for perguntar aqui para vocês, dá para me escrever aqui? Né? Provavelmente muita gente vai falar, dá, mas no caso não. Por quê? Porque a linguagem C ela utiliza de como eu diria, uma artimanha, assim, para saber onde está o final da string, onde é que ela acaba. Entendeu? E para isso, para saber qual que é o final dela,
ela utiliza um caractere especial, que é um caractere que a gente não utiliza aqui, mas ele existe, né? A linguagem C toda vez coloca, ele coloca automaticamente para a gente, né? Porque quando a gente for manipular a linguagem C, lá a gente dá os comandos, como é que ele vai saber que a string terminou? Através desse caractere especial. Então, se eu fosse colocar, ele ia escrever para mim L, U aqui, C, aí o A não ia aqui não. Ó. O A não ia dar certo. Porque aqui, no caso, ia ser o nosso caractere especial aqui. Porque ele ia falar, ó, na sua string tem look. Aí o que eu tenho que fazer para colocar, conseguir escrever? Colocar mais uma posição aqui, ó. Porque aí o A vem para cá e o caractere especial passa a vir para cá. Beleza? São duas regrinhas muito importantes que começam em zero. E isso, né, que vão ajudar vocês a fazer exercícios e tal. Talvez isso seja um problema. Mas tudo bem, vamos lá. Ah, e só uma coisa. Se eu tiver que ler um nome e eu não sei o tamanho dele, aí eu coloco 100, ok? Aí não dá problema não. Mas só uma coisa, se você quiser ler um valor de um CPF, por exemplo, o CPF ele tem um tamanho. Acho que é 16 dígitos, né? E se você colocar 16, provavelmente o último dígito não vai ler. É isso, ok. Então, vamos ver a estrutura, né, de um vetor. Então vamos lá. No geral, a contagem das posições se inicia em zero, tá vendo? Isso é importante. De modo que a primeira posição do vetor será a posição zero e a segunda posição será 1, e assim por diante. A última posição do vetor será n, n-1, onde n é o número total de posições disponíveis de tamanho do array. Assim, em um vetor de 4 posições, a última posição será 4 menos 1, beleza? Então é sempre assim, gente. Então, se eu falar para vocês assim, declare um vetor aí de 50 posições, significa que a última posição dele é 49, ok? Porque começou em zero. Beleza. As posições em um vetor são sempre indicadas pelo número da posição entre colchetes. Então, se eu quiser a posição 5, eu venho aqui, ó, coloco o número do vetor aqui, né, antes. A gente vai ver isso, calma aí. Eu coloco o nome aqui dele antes, coloco um colchete, a posição que eu quero e fecho o colchete. Beleza? É assim. Tá. Então, como é que a gente declara isso lá no C, né? Como é que isso fica? Ok, aqui eu não coloquei a estrutura básica, porque a gente já fez muito, a gente sabe como é que funciona. Mas aqui teria, né, nosso int main, e aqui eu colocaria assim, ó, o tipo, qual que é o tipo? Vamos imaginar aqui. Suponhamos que seja inteiro. Aliás, inteiro não, né? Inteiro não chama nome. Vou colocar char. Um char aqui, e colocar nome, vou colocar 40 aqui, ó. Ok? Então aqui eu tenho que colocar todas essas coisas aqui. Beleza? Então fica sempre assim. Então aqui é o tipo, posso colocar double, inteiro, char, enfim, várias coisas. Beleza? Aí aqui a gente tem um exemplo, né, para ver como é que fica. Então tá vendo aqui, ó, int idade tamanho 30. Então significa o seguinte, que eu posso armazenar 30 idades aqui. Aí você pode falar assim, mas é 30, né? Porque tem um barra zero lá, mas é porque começa em zero, né? Então, na posição zero vai dar 30. Do 29 lá até... Aliás, do 0 ao 29 tem 30. Então, na posição 30 vai um barra zero, que é o caractere especial que faz terminar ali aquele vetor, beleza? Ok, aí a gente tem um outro exemplo aqui que ele colocou double alturas, que também eu posso armazenar 30 alturas ali, do tipo double, beleza? É bem tranquilinha essa partezinha. Ok, então aqui a gente faz uma explicação, né? O que é o nome? Então o nome é o nome escolhido para o vetor, que deve seguir as regras de nomeação de variáveis. Essas regras de nomeação de variáveis lá, ó, a gente tem que lembrar que não pode começar com um número, não pode começar com caractere especial, tipo exclamação, por exemplo. Sabe essas coisas que a gente viu lá no comecinho? Então é isso que ele está falando aqui. O tamanho, o número de posições, né? Então aqui é o tamanho do meu vetor que eu tenho que colocar. E o tipo, né? Que são o tipo de dados lá que serão armazenados nas partições do vetor. Então inteiro, double, float, essas coisas. Tá, aí, então a gente viu o basiquinho aqui agora, para já ter uma noção assim do que vai acontecer, né? Como é que funciona um vetor, o que é de fato. Mas eu queria fazer agora algo mais prático, para ficar mais claro o que eu estou tentando falar aqui. Então, para isso, eu utilizei alguns exemplos
né, que eu acho que vai facilitar a vida da gente aqui para entender como é que isso funciona. Né? Então a gente vai fazer isso aqui, eu vou fazer com vocês. E aí qualquer coisa depois vocês mandam lá uma dúvida, né, se não tiver entendido. Mas enfim, faça um programa que lê 5 números inteiros do teclado e ao final armazene um vetor. E armazene um vetor. Ao final imprime um vetor armazenado no sentido crescente e decrescente. Beleza, parece um pouco difícil, né? A gente tem que ficar comparando, não, mas não tem nada disso. É bem simples. Eu vou apagar essas coisas aqui. Tá. Então a gente tem que ler um vetor de 5 posições. Como é que a gente vai declarar? Ele é inteiro, né? Então a gente vai fazer assim, ó. Vou colocar vet, um nome para ele, que é um nome do vetor. 5 posições aqui. Coloquei. Beleza? Aí, agora, como é que a gente lê essas coisas? Para ler esse negócio, eu tenho que utilizar dentro de uma estrutura de repetição. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um for, deixa eu só declarar minha variável aqui, né, i, ela vai ficar andando lá, a posição. Vou falar o seguinte, ó, o i vai começar em 0, o i ele vai até menor do que 5, e i mais, ok? Porque eu quero que ele comece em 0 e vai até o 5 ali. Então ele tem que ir incrementando para chegar até o 5, né? Aí, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um scanf. Então é assim toda vez a gente vai ler, ó, %d, que é o tipo inteiro, né? Nesse caso aqui agora, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o nome do vetor, beleza? E aí eu vou colocar algo aqui, ó, porque agora eu quero que ele coloque, na primeira vez que ele passar aqui no for, eu quero que ele coloque na posição 0 um valor. Aí depois ele vai voltar de novo. Na posição 1, outro valor. Entendeu? Até chegar na posição 5. Quer dizer, na posição 4, né? Eles são 5 aqui. Ok. Aí, então, para isso, para mim fazer falar para ele assim, ó, coloca na posição tal, eu tenho que falar o seguinte, eu abro um colchete, coloco o i, a variável i, por que é a i? Porque ela que está oscilando aqui, tá vendo? Na estrutura de repetição. Então ela vai, ó. Então vai aqui, nesse caso, do jeito que está ali, o VET na posição 0, coloca um valor que o usuário digitar. Depois ele vai voltar com o i valendo 1. Aí aqui vai ficar VET na posição 1. Vai colocar outro valor. Ele vai ficar fazendo isso, entendeu? Beleza. Em tese, a gente, no caso, teria que funcionar. Aí aqui, né, basicamente é isso. Vamos ver então se vai estar funcionando. Beleza. Aliás, não, tá bom. Tá dando pra ver. Vou colocar aqui 1, 2, 3. Opa, deu erro? Deu erro. Acho que sei o que é aqui, ó. Esqueci disso. Às vezes acontece, gente. Mas vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui ele tem que parar, ele não pode ler mais nada. Beleza? Então deu certinho. Não deslize que eu esqueci aqui. Então eu consegui ler. Então é assim que eu vou sempre ler um vetor. É dessa forma aqui, ó. Beleza? E aqui não pode esquecer o tamanho do vetor. Eu quero percorrer ele inteirinho. Então eu tenho que vir até o 5. Se eu quisesse percorrer, sei lá, só 2 posições, eu encontrava aqui, ó, 2. Porque 0, 1. Aí o 2 não vai, né? Pegar porque tem que ser menor. Beleza? Aí algumas pessoas podem fazer assim também. Então eu quero ler como é n-1. Então, no caso, né? No nosso caso aqui, ó, 5 menos 1. Vou colocar o seguinte. Vou colocar menor ou igual a 4. Funciona também, mas eu deixo assim para ficar mais prático, assim, eu já acostumei, sabe? Mas tanto faz. Vocês têm que fazer uma forma que ele consiga ler os 5 valores, beleza? Isso assim, vocês estão livres, sabe? Para fazer dessa forma. Então, aqui o que eu vou fazer é o seguinte, eu só vou dar um printf aqui, vou colocar assim, ó, crescente. Beleza? Então aqui eu vou imprimir ele na forma crescente. Como é que eu imprimo? Bom, para imprimir eu tenho que utilizar novamente um laço de repetição. Aqui eu posso colocar o i de novo, tá? Não precisa declarar outra variável não. Às vezes é interessante colocar outra variável,
Mas isso se você for utilizar várias vezes. Aqui eu vou utilizar 3 vezes, né, a variável i. Seria já interessante trocar. Eu acho que 2 vezes, se for utilizar a variável i 2 vezes ali, não precisa. Mas já a terceira vez já é bom colocar uma variável nova, tá? Porque às vezes pode dar um lixo de memória. Foi aquela coisa que acontece quando a gente digita um string, aí ele pega uma coisa nada a ver, sabe? Aí isso pode acontecer aqui também. Enfim, vamos lá. Aqui agora é quase o mesmo processo. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Printf. Aqui eu vou colocar o seguinte, eu não vou dar uma... Vou colocar assim, espaçado, não vou saltar linhas, porque eu quero ele na frente. E aí eu vou colocar o seguinte, aqui agora eu vou colocar vet em qual posição? Opa, errado. Na posição i. Beleza? Então, só que aqui deixa eu só arrumar. Apaga isso, coloca assim. Então, veja que aqui ó, é muito parecido com lá de cima, né? Por quê? Porque aqui eu coloco o tipo, né, e coloco o vet i aqui. Então, por que é o i? Porque o i está indicando a posição. Então, vai passar aqui quando o i for igual a 0. Então, vai imprimir o cara que está na posição 1. Quando ele voltar, aí vai imprimir o cara que está na posição 1 agora, né? Estava na posição 0, depois vai imprimir na posição 1, voltando de novo, posição 2, e aí vai. Ok? Até chegar na posição 4, que é a última. Beleza. Então, vamos agora imprimir a decrescente. A decrescente vai mudar um pouco. Ela é um pouquinho mais diferente. Oh, meu Deus. Não. Beleza. Tá, ok. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou declarar outra variável, só para não ficar bagunçado. J. Tá. Só que aqui, agora, como eu quero decrescente, imagina o seguinte. Você tem um vetor, eu vou colocar ele aqui, ó. Meu vet, ele tá assim, ó, lá na memória. 1, 2, 3, 4, 5. Que foi aqueles valores que eu tinha digitado lá na primeira vez. Só que agora eu quero começar daqui, ó. Então, se eu falar para o J começar do final e até o início, a gente viu que é possível fazer isso no for, né? Eu posso começar do final, eu posso começar do início. Então, se eu falar para ele começar do final e até no início, pode dar certo isso, hein? Então, a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente vai contar qual posição que a gente está. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Beleza. Vou começar na posição 4. Opa, fiz uma coisa, falei outra. Ok. E aí, eu vou falar até que J seja maior igual a 0. E aí, eu vou fazer o seguinte. Veja bem que o J começa em 4, né? Se ele começa em 4, então eu quero chegar em 0, eu não posso incrementar. Porque eu nunca vou chegar, porque ele vai ficar 4, 5, 6. Eu quero chegar no 0. Como eu tenho que chegar no 0, então eu tenho que decrementar. Então ele tem que passar aqui uma vez, virar 3, passa aqui outra vez, virar 2. Para isso, eu utilizo aquele recurso de decremento, que é o menos menos. Tem o mais mais, esse aqui é o menos menos. Oh, meu Deus, espera aí que eu cliquei no insert aqui. Isso, foi, voltou. Aí beleza, aqui é a mesma coisa lá. O % de... solta um espaço. Vet... na posição... Agora aqui não é I, né? Quem está oscilando? É o J. Então tem que ser o J. Beleza? É assim que funciona. Deixa eu apagar isso aqui, senão ele não vai funcionar. Bom, em tese parece que é isso. Vamos ver se ele funciona. Deixa eu só ver aqui. Beleza. Então eu vou colocar uns números nada a ver aqui só para não... Ué. 4. Ué, isso não tá funcionando? Ah, tá, porque o meu tecladinho estava desligado aqui. 6, 7, 9, 1. Ó, vamos ver o que aconteceu. Então, crescente.
Então, é a ordem crescente que eu estou falando que os dados foram inseridos, tá? Não é a ordem crescente dos valores mesmo, porque eu não fiz nenhuma comparação e tal. Mas os valores foram inseridos nessa ordem aqui, ó, 4, 6, 7, 9 e 1. Então, tem que estar crescente tem que estar nessa ordem que foi inserido no vetor, né? Então, ó, tá vendo, ó? 4, 6, 7, 9 e 1 foi inserido de boa. Agora, aqui tem que estar ao contrário, desse lado de cá, tem que estar ao contrário que está aqui. Então, o primeiro aqui, ó, é 1, que é o último aqui. Ok. O segundo é o 9, que aqui é o penúltimo. Tá ok também. Do meio, que é o 7. E depois, aqui é o 6. Aqui é o 6. E meu último tem que ser o primeiro de cá, ó. Tá vendo? 4. Então, deu certinho fazer esse exercício, ó. É assim, então, no caso. Beleza? Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, depois vocês falam lá no chat, lá. Beleza? Vamos tentar ver um próximo exemplo para ver como é que funciona. Então esse aqui a gente conseguiu fazer. Depois eu disponibilizo esses códigos lá também. Ó, que lê seu nome completo e imprime o resultado. Aqui, gente, tem uma... Eu acho que é um grande descoberta agora, assim. Porque eu lembro que no começo do curso um menino me falou, um aluno me falou o seguinte... Eu não me lembro quem que é, talvez seja o Gustavo, enfim, não me lembro. Ele falou assim, cara, eu queria imprimir não, ler o nome completo da pessoa e eu não consigo, se eu digitar espaço ele não lê mais. E eu falei assim, usa fgets. Mas fgets é um recurso que só está disponível no Windows. Ele não está disponível em qualquer sistema operacional, porque o fgets é um recurso do Windows. Então a Microsoft que criou o sistema operacional lá fez ele, para ficar mais fácil, enfim. Mas se eu tiver no Linux, se alguém falar para você assim, programa aí no Linux e faz desse jeito, eu quero que esse programa rode e leia o nome completo da pessoa. Nesse caso, a gente não iria dar conta, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, tem um recurso agora. A gente vai descobrir ele, como é que funciona. Eu vou comentar isso. Não é assim. Opa. Sim. E vou colocar aqui. Main. Depois eu disponibilizo, tá? Só vou colocar no mesmo arquivo para não ter que ficar salvando toda hora, enfim. Lá ele pediu para que lê um nome. Se é um nome, então a gente já está acostumado com esse tipo aqui, né? Vou colocar nome. E aí eu vou colocar de 100 porque é um nome grande, talvez, enfim, pode ocupar muito espaço na memória. Deixa o 100. Ok. Então, aqui agora a gente tem que fazer o seguinte. Existe um recurso que a gente não vai precisar da estrutura de repetição, mas existe um recurso do scanf, que não é bem por cento %D e nem por cento %F, S aqui no caso, né, vocês colocariam. É um pouquinho diferente, talvez seja um pouquinho difícil, mas eu vou deixar esse código, aí vocês vão ver lá que dá pra pegar, assim, se você ficar fazendo bastante, vocês vão conseguir. O que eu vou fazer aqui, ó, ao invés de colocar por cento %S, eu vou abrir um colchete, vou colocar um chapéuzinho, né, que é aquele acento circunflexo, beleza? E aí eu vou colocar contra barra em. Complicado, parece, né? Mas não é não. Vocês vão ver que... e aí eu tenho que fechar ele também. Né? Pode deixar esquecer ele não. Aberto. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o seguinte. Ó, ler isso aqui, basicamente. Quando é por %S, é para ler string, né? Quando eu estou fazendo isso aqui, ó, eu estou falando o seguinte. Ó, ler basicamente até se achar um barra n. O que é barra n que a gente aprendeu? É pula linha. Então, o que dá pula linha aqui quando a gente digita? É o enter. Então, ele vai ler até ele achar o enter. Então, se ele lê o espaço, continua lendo. Só para quando lê o pula linha, que é o enter. Beleza? Toda vez que quando você digita aqui alguma coisa e aperta enter, ele pula linha. Beleza? Então, vamos ver se isso vai funcionar mesmo. Ok. E aqui eu vou colocar o print, né? Para printar esse cara. E aqui agora eu não coloco aquele cara lá em cima mais não. Coloco S. Opa, tá errado. Porcento %S, nome. Aqui é normalzinho, beleza? É só lá por quê? Porque lá eu quero ler, tem uma restrição muito específica lá. Eu quero ler até quando eu apertar o Enter, beleza? Então vamos ver se ele vai funcionar.
Vou colocar aqui, ó, José Carlos. Viu? José Carlos. Eu poderia ter feito melhorzinho, né? Colocado um, sei lá, nome aqui. Aí assim, só pra ficar bonito mesmo. Deixa eu ver, rodar lá de novo. José Carlos, tá bem pequeno. Nome José Carlos, beleza? Então, se você estiver no Linux alguma vez, assim, e tentar usar o fgets, vocês não vão conseguir, não. Então, aí, o recurso tá aqui, beleza? É assim que funciona. Então, eu vou até colocar um comentário aqui para vocês, talvez ajude. Lê até achar o /n. Isso aqui significa new line, tá? Ou nova linha. Beleza? É isso aqui. Basicamente, era um recurso que eu falei que eu ia explicar para vocês, que ajuda bastante, assim, depois que a gente aprende à frente. Então, faça um programa que lê 5 números do tipo float e imprima ao contrário. Beleza. Para imprimir esses caras ao contrário, a gente já viu, né? Basicamente assim, é um exemplo muito próximo do que a gente já fez. O terceiro exemplo, deixa eu ver aqui, peraí. Beleza? Ctrl X, vou colocar um Ctrl V aqui, e aí eu vou colocar de novo uma estrutura aqui. 0, beleza? Okay, então a gente vai fazer o seguinte, a float, né? Estava me esquecendo. Num, aí não pode esquecer que é um vetor de 5 posições. E aí eu vou fazer o seguinte, novamente, para você ler um vetor, você precisa da sua estrutura de repetição. Por isso eu vou declarar um int aqui, ó. For, e aí, i igual a 0, i menor do que qual que é o tamanho? 5. Aí aqui i mais, ok? E eu vou colocar assim, ó, scanf porcento f no caso, né? E aí eu vou colocar num. Só não esquecendo do comercial que eu esqueci. E aí, qual que é o cara que está aí na posição lá, visitando cada posição do vetor e colocando o valor lá? É o i. Então, tem que colocar o i aqui. Ok? Beleza. Então, basicamente, eu já li ele. É assim que lê aqui, nesse caso, né? E aí, agora, o que eu quero fazer? Imprimi-los ao contrário. Vamos pensar de novo. Ó. Então, suponham que eu vou ler num é igual a 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Ok? Então, o meu vetor é isso. É um exemplo muito parecido. Talvez assim, talvez você já está imaginando o que eu tenho que fazer aqui, não sei, né? Mas aqui agora eu vou utilizar uma nova variável. Vou colocar aqui, ó, uma nova variável, porque como ela vai fazer um caminho um pouco diferente do i, para não dar bagunça e tal, para ficar mais organizado também. Aí eu fiz aqui errado já, né? O J, se eu quero imprimir ao contrário, então eu tenho que começar dessa posição aqui, ó. E qual que é essa posição? Essa posição aqui é sempre, né, o tamanho n do vetor menos 1. Então vamos contar 0, 1, 2, 3, 4. Então vou começar em 4, ponto e vírgula. E vou até quem? Até o J ser maior igual a 0. Beleza. Isso, tá certo, tá certo. Aí eu vou fazer o seguinte, o J ele não pode ser mais, porque do 4 aqui ó, eu tenho que chegar em 0. Como é que eu faço isso? Eu tenho que decrementar. Só decrementando que eu consigo chegar em 0, estando em 4. Beleza? E aí eu abro fora aqui, o que eu tenho que fazer? Dou um printf e coloco assim, números ao contrário. E aí eu tenho que colocar um quem aqui? %f. Tá vendo que essa coisa aqui muda não, né? Continua a mesma coisa. Isso vai muito depender aqui do seu tipo, que é aquela coisa que a gente já viu mesmo, enfim. Isso não muda muita coisa não. Ok,
Então, aqui eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou colocar um vet não, né? Um na posição quem? Na posição J, que é o cara que está andando ali, visitando cada posiçãozinha. Beleza? Vamos verificar aqui. Apagar essa coisa para não funcionar. Beleza. Vamos ver. Uma coisa aqui é quando você está colocando float, se você colocar só assim, ó, 6 e dar um enter, ele automaticamente coloca para você 6.0, tá? Então, é bem tranquilo isso. 6, 4, 2, 0 e 8. Ó, ele fez um negócio aqui que eu deveria ter colocado de fora. Mas, enfim, deixa eu organizar. Por que ele fez isso aqui? Vamos entender, né, primeiro. Por que ele fez isso aqui toda hora? Números ao contrário e tal. Por conta que eu coloquei esse números ao contrário dentro do for. Então toda hora ele vai ficar passando aqui, ficar falando essa mesma coisa. Como é que eu resolvo isso? Eu tiro ele daqui, ó. Posso tirar ele daqui. Ctrl X. Printf. Números ao contrário deixo aqui. E aí, qual que é esse cara aqui? Pode ser aqui assim. E aí eu dou só um espaço aqui para ele colocar os números na frente. Beleza? Vamos testar de novo para ver. 8, 4, 6, 2, 3. Ó, números ao contrário, né? 3 é esse cara, 2 é esse cara, 6 é esse, 4 é esse e 8 é esse. Beleza? A gente poderia dar uma melhorada também, colocar 1.2 aqui para ficar tudo bonitinho, sabe? Mais preciso, enfim. Basicamente, é isso, né? Os vetores, como é que os vetores funcionam. Entretanto, tem algumas coisas que a gente pode melhorar. Tem uma coisa aqui que vocês não precisam utilizar, mas de certa forma ajuda bastante. Eu quero falar sobre isso. Aliás, eu acho que até acabou os exemplos, né? Vamos ver. Acabou os exemplos. Então, é algo que eu tenho que falar aqui agora, que não precisa, como eu falei, não precisa utilizar, mas se vocês for utilizarem, é algo que vai ajudar bastante. Por exemplo, eu fiz isso aqui, né? Falei assim, 5. Mas agora eu quero que vocês façam para 1 milhão. Então vocês teriam que fazer isso aqui, ó. Colocar, vir cá e colocar 1, 2, 3, 1, 2, 3. Colocar 1 milhão. E aqui é a mesma coisa, 1 milhão. Então aqui, ó. Opa, perdi. Peraí que eu me perdi na quantidade de zeros, ainda falta 2. Beleza. Tá vendo? Aí quando vocês colocarem scanf, aqui eu não vou fazer porque eu já vou falar o que vai solucionar isso. Quando vocês colocarem o scanf para ficar testando, vocês vão ficar testando 1 milhão de vezes, ou seja, vai ficar 3 dias fazendo isso. Mas o exercício pediu 1 milhão, ele quer que faz 1 milhão. Como é que você resolve? Existe uma coisa chamada macro, que é muito utilizada para vetores, quando a gente mexe com vetores, matrizes, aquelas coisas, sabe? Que são as bidimensionais que a gente não vai chegar a ver aqui. Mas seria a próxima, né, dos vetores ali. Mas os vetores, pensa comigo, se eu quero fazer para 1 milhão, mas eu quero testar, se eu consigo testar para 10, significa então que provavelmente, né, se funcionou com 10, pode funcionar com 1 milhão também. Então, se eu testar com 10, isso pode me ajudar, não preciso fazer isso. Só que se eu colocar 10 aqui para todo mundo, toda hora eu vou ter que vir cá e fazer, trocar, sabe? 1 milhão e tal. Só que pode acontecer também de, nessa hora de ficar trocando aqui as coisas, eu esquecer de algum detalhezinho e não trocar. Então, para isso que serve macro. O que é uma macro? Uma macro ele é uma variável que ela pode mudar o valor dela dependendo do valor que você dá, entendeu? Você pode modificar o valor dela. E aí, ao invés de colocar um tamanho aqui, eu coloco uma variável chamada, por exemplo, tan. Por quê? Porque a hora que eu falar tan na real vai ser um número e não vai ser uma variável. Ela vai ter um valor aqui, ó. Entendeu? Então o que eu vou fazer? Só que para criar a macro, né, eu vou fazer o seguinte. Eu venho lá em cima. Lá onde tem um include, ó, tá vendo? Que include. Eu ao invés de digitar, aí eu vou digitar hashtag.
Ao invés de digitar define, aliás, ao invés de digitar include, eu digito define, que é a primeira coisinha que ele está falando ali, ó, define. Define o quê? Vou chamar o seguinte, tá vendo, sabe aquela variável que eu coloquei lá do vetor, chamada tan? Vou colocar ela aqui, ó, tan. E aí, eu vou dar um valor para ela. Quanto que ela vale? Vou colocar 10. Beleza? Então, agora, isso aqui, ó, funciona, porque aqui eu vou colocar tan. Ó, tá vendo que ele até pegou aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó, escreve aqui certo pra gente, ó, definition macro. Então, ou seja, a definição, né, do macro é 10. Então, aqui, ó, tan vale 10. Beleza? É isso que eu quero mesmo. Beleza. Aí aqui, no caso, eu posso colocar, você fala assim, ah, mas aqui, cara, não é mais 4 lá, e, tipo, vai ser sempre, né, agora seria 9 aqui, porque é 10, aliás, é n menos 1, né? Então aqui eu coloco assim, ó, tan menos 1, beleza? Funciona também. Então, agora se eu quiser 1 milhão, é só eu ir lá e trocar por 1 milhão. Quer ver que vai funcionar? Ó, vamos ver. Só que agora é 10 valores, né? Não, peraí. Deixa eu colocar menos. 5. Só preciso trocar aqui. E facilita muito a vida da gente nisso. Vamos ver, colocar 5, 4, 3, 2, 1. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Viu? Quer imprimir ao contrário? Então, esse é um exemplo de macro, né, que é muito interessante, que a gente pode fazer também. E uma coisa também que eu quero falar aqui é o seguinte. Eu posso fazer uma coisa também, que deixa eu só comentar isso aqui. Ctrl X. Quero ver. Suponha que eu não sei qual o tamanho do meu vetor, mas quem vai decidir isso é o próprio usuário, beleza? Então, por exemplo, eu estou fazendo um programa ali que eu tenho que criar um vetor e armazenar n valores nele, só que esse valor n, quem vai decidir isso é o usuário. Então, eu tenho que criar esse vetor, né, com base no que o usuário vai digitar, né? O tamanho dele vai depender do usuário. Então eu vou colocar aqui uma coisa chamada n, que é um valor que o usuário mesmo vai digitar aqui para mim. Não sei quanto ele vai digitar. Então, %de n. Perfeito. Até aqui nada demais, né, pra gente. Agora eu vou criar um vetor a partir desse n aí que ele digitou. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Vou colocar inteiro mesmo. Vou colocar um vet. E aí no caso eu coloco n, tá vendo? Ó? Eu posso colocar n assim. Porque o que é o valor de n? Bom, não sei, o usuário que vai decidir aqui para mim, entendeu? E eu não posso declarar ele aqui também, ó. Linkar e jogar ele aqui, ó. Por quê? Porque o que é n? Eu não sei o que é n. Eu tenho que esperar o usuário falar o que ele vale. Quem vai me dizer isso é o usuário, beleza? Então tem que ser depois. Depois que eu sei o valor, aí eu vou lá e declaro. E aí eu posso fazer outras coisas também. Vou colocar um int aqui. Vou declarar um for igual a 0 e menor do que o n e i mais. E aí eu vou lá e leio ele, ó. Beleza? %d é inteiro mesmo, né? Então vet na posição i. Perfeito? Então, tá vendo que eu defini ele depois, isso também pode acontecer. Tô com um return 0 aqui, antes de rodar, senão eu não... Ok. Vamos ver se isso vai rodar mesmo. Eu quero que ele tenha dois valores, ó. Tá vendo? Ele ficou esperando. Opa, deve ter esquecido de... Ó, tá vendo? Toda vez que dá aquele erro lá, é porque eu esqueci de colocar um comercial aqui, ó. Agora ele vai funcionar. Tá vendo, gente? O erro também acontece comigo de vez em quando. Mas tudo bem, vamos lá. 1, 2, né? 1 e 2. Ele leu, mas eu não mostrei. Enfim, vamos lá. Vou colocar aqui a mesma coisa. Vou colocar um printf.
Aqui tira esse comercial, que não precisa. Tá certo. Certo. 2, 1, 2. Ó, 1 e 2. Eu não coloquei nem... Tá bem pequeno, né? Aqui, ó. Eu não coloquei nenhum espaço, mas você vê que ele imprime certinho pra gente, ó. Isso o usuário que colocou, né? Definiu o tamanho. Eu posso fazer isso também. E tem mais um último exemplo aqui, mas eu acho que já entra um pouco de manipulação, que a gente vai ver semana que vem. Mas eu acho que é legal, assim, só para vocês verem que vocês conseguem fazer tudo dentro do vetor. E não precisa ficar declarando aquele trem de N1, N2, N3, sabe? NN lá, assim. Então, tantas variáveis que tem, sabe? Você pode fazer, vamos supor, vou falar assim, olha, eu tenho um vetor aqui, eu vou fazer até um pouco diferente esse vetor, que você vê que dá certo também. Eu tenho um vetor do tipo inteiro, chamado V, de tamanho... Vou colocar de tamanho 5. Só que eu não quero ficar digitando nele, ele já tem os números já pré-definidos. Então aqui eu vou colocar assim, tá vendo? Ó, esses chaves aí, essas chaves aí eu posso colocar o seguinte, ó, vou colocar os 5 valores lá. 5, 6, 7, 8. Tem 3, são 5 valores aqui. Beleza. Então o que eu fiz? Eu já coloquei os valores sem que o usuário digite. Eu não quero que o usuário digita. Eu já tenho esses valores aqui pronto e é isso que eu vou utilizar. Beleza? Eu posso ter isso. Agora eu quero fazer o dobro desses caras. Então aqui ó, eu quero colocar o 6, aqui eu quero colocar o 10, aqui o 12, aqui o 14, aqui né, o 16. Beleza? Então eu quero... Como calcular, né? Calcular o dobro desses caras. Um como aqui. Beleza. Então vamos pensar aqui. A gente sabe que o for, que é aquela estrutura de repetição que a gente utilizou, o for, ele passa por cada posição lá e vai pegando aquele valor, né? Então, se a gente utilizar aquele for para ficar fazendo uma operação ali. Então, assim, ó, vamos fazendo aqui, a gente vai entendendo melhor. Então, dessa forma. Então, aqui é padrão, né? Na maioria das vezes é padrão. Ó, maior que, aliás, maior não, né? Menor do que 5 e mais. Ok. Aí, agora eu quero fazer colocar o dobro, mas eu vou guardar esse cara aqui, ó. Pode ser no mesmo vetor mesmo. Então vou colocar assim que o V na posição do I aqui, ó, vai receber o V na posição I, que é o mesmo, tá vendo? Ó, então, quando aqui for 0, então aqui vai ser 3 e aqui vai ser 3. Só que aqui eu quero vezes 2. Então, o que era 3 vai ser 3 vezes 2. Então, naquela posição aqui, ó, nessa primeira posição, vai vir 6. Beleza? E aí, eu queria imprimir daqui, mas não vou ter que utilizar o for mesmo. Às vezes não dá porque ele faz esse cálculo, né? E depois ele já imprime, e depois ele faz o próximo cálculo e já imprime. Não é muito interessante que ele faça essas coisas. É bom ele fazer tudo separado ali. A não ser quando pede, né? Quando pede aí é de boa. Porcento de... aí aqui eu vou colocar um vet. Vet? Isso, vet. Ok. Então, vou colocar aqui assim, o seguinte, então, deixar um trem organizado, né? Um dobro dos valores. Vamos ver se vai funcionar. Ó, deu um erro aqui, vamos ver. Vet undeclared, realmente, né? Porque minha variável é v. Tá tão acostumado a colocar vet que não... Ó, ele nem pede entrada, porque tá vendo, eu não usei scanf. Mas ele só já traz aqui pra mim, ó, o dobro dos valores é. Então tá vendo aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. 6 vezes 2, 12. 7 vezes 2, 14. E 8 vezes 2, 16. Ele trouxe.
aqui pra gente, beleza? Basicamente, assim, hoje a gente vai ver uma introdução, sabe? Tá programado essa semana é ver uma introdução. E mais à frente a gente vai entrar em umas coisinhas mais difíceis, assim, dos vetores, né? Que seria a próxima semana. Mas a gente está indo assim um pouquinho devagar porque a gente precisa que vocês entendam esse conteúdo assim com bastante firmeza mesmo, que isso é muito importante. E com relação, não coloquei, uma coisa que deixa eu só mudar aqui, né? Uma coisa, você viu que eu não coloquei return zero, ele funcionou, né? Mas nesse caso aqui, por que que isso funciona? Porque o próprio code blocks ele coloca para você quando você esquece, mas é quando você esquece. Tá? Não coloca esquece toda hora não, porque talvez pode dar algum problema, enfim. Mas é só uma. Ele te ajuda, assim, às vezes. Uma coisa que eu estava falando aqui agora, voltando, né? É que a gente fez, né, esses exercícios aqui, mas esses exercícios, eles são bem simplesinhos, assim, por enquanto. E o Uri, ele não tem um exercício que abordasse somente esse conteúdo. Ele aborda esse conteúdo com outras coisas junto. Então, por isso, a gente vai soltar uma lista também daquela mesma mesma forma lá que a gente fez uma vez. E aí, pra vocês fazerem. Aí que vocês vão falando, Lucas, não consegui, Lívia, também não consegui, me ajuda, e a gente vai ajudando vocês, beleza? Então, no mais, é isso. Esse código eu vou disponibilizar lá também no Classroom. E eu acho que é isso, gente. Qualquer coisa, vocês me falam aí, se vocês não tiverem entendido, enfim. Mas basicamente, nossa aula de hoje é essa, beleza? Então, até mais pra vocês.